palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O tema dessa manhã é: deixe o passado e avance. Irmãos, Paulo, ele tinha um alvo. Ele tinha uma linha de chegada em mente. Maurício, vai correr a São Silvestre esse ano? Alguém mais vai correr São Silvestre aqui ou não? Não? Está fraco, irmãos. Eu também estou fraco, eu não vou não. Não. Paulo usa muito essa metáfora, né? Do atletismo, das corridas. E ele tinha, o Paulo, como um bom atleta, ele mirava um alvo. Qual é o seu alvo? Quem não tem alvo, anda a esmo e chega... Alguém diz assim, quem não tem alvo não chega em lugar nenhum. É mentira, né? Vai chegar a algum lugar, mas provavelmente não será um bom lugar. A diferença de um peregrino para um andarilho é que o peregrino sabe para onde vai. O andarilho não sabe. Nós somos peregrinos, como estrangeiros aqui na terra, diz a palavra. Temos que ter um alvo, né? Todos nós vamos chegar em algum lugar. É verdade ou não é? Todos nós. A pergunta importante é: se você continuar a viver do jeito que você vive, fazendo as coisas do jeito que você faz, mantendo a direção em que você se encontra hoje, onde você vai chegar? Na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, esse final, ele traduziu assim: mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto atrás. Olha só, então Paulo está dizendo aqui, com todas as letras, eu estou decidido a cruzar a linha de chegada. E ele deixa bem claro, é onde Deus tinha preparado, era o próprio Jesus. Agora, para que Paulo pudesse chegar lá, ele tinha que tomar uma atitude muito importante. Para prosseguir, ele tinha que deixar para trás bagagens extras. Ele tinha que esquecer das coisas que ficaram para trás, ele disse. Mas como isso? É possível a gente apagar da nossa memória aquilo que deixamos para trás? Coisas boas ou ruins? Alguém consegue tomar uma pílula da amnésia para apagar? O que a Bíblia diz quando fala esquecer? Vamos para um texto para a gente analisar isso aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Deus falando para Israel, fala o quê? Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você se lembra do seu pecado? Alguém aqui não lembra dos pecados do passado? Lembra. Sabe que Deus não consegue lembrar aquilo que a gente lembra? Deus não tem consciência. Assim como você é incapaz, né, de apagar da memória, Deus também sabe, é óbvio. Né? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus não deleta o meu pecado da minha folha corrida, da minha ficha que Ele tem lá nos céus. Ele não quer dizer isso. O que Deus quer dizer então quando Ele fala assim, olha, do seu pecado não lembrarei mais? Está dizendo que
o meu passado, né, os pecados que eu cometi contra Deus, que se interpunham entre Deus e eu, os pecados que afetavam o meu relacionamento com Deus, deixou de afetar. Aquilo já não pesa mais. Eles foram perdoados. Então deixaram de afetar a minha relação com Deus. É isso. Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Uma vez que o pecado foi perdoado, não tem mais problema nenhum. Né? Então, o pecado não desapareceu da história. Mas é o sangue de Jesus que entrou na nossa história com Deus. E isso que resolve. Né? Que transforma a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Assim, irmãos, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele quer dizer que o passado já não afeta a vida dele, já não domina a vida dele, já não controla a vida dele no presente. Porque, irmãos, o nosso passado, ele tem poder de enfiar suas garras na nossa alma e travar a nossa vida, de não conseguir prosseguir. Eu estava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui, com uma pessoa que teve uma experiência muito triste nos esportes. Eu também tive uma experiência muito triste nos esportes. Né? E se eu deixar aquilo me travar, eu nunca mais vou conseguir, não é? Eu já falei uma vez, eu participei, gente, de um interescolar, não sei se ainda existe em Suzano. Tem, né? Campeonato em todas as escolas. Decisão de campeonato na cidade. Né? Eu estudava no Justiniano, era a escola naquele tempo. Né? Eu não tenho certeza se foi Batista Renzi ou o Marcos Figueira que era o adversário. O ginásio Paulo Portela lotado. Lotado. Eu era titular no meu time de handball. Eu fui cobrar o pênalti. Se o pênalti fosse do tamanho de uma trave, né? A trave fosse igual de um jogo de futebol, eu ainda teria errado. De tão longe foi quase para o lateral. O ginásio inteiro viu. Pensa a vergonha que eu senti. Sabe qual foi a última vez que eu joguei handball na minha vida? Foi nesse dia. Eu não quero mais saber. Para mim, aquele é um jogo do inferno. Acho que o diabo inventou aquele negócio para envergonhar a gente. Né? Tá vendo como atrapalha? Né? Porque toda vez que eu vejo uma bola de handball, eu lembro daquela vergonha. É o passado, né? Assombrando o meu presente. Só que isso aqui não afeta muito a minha vida. Eu não sou atleta. Né? É uma coisa boba só. Mas tem coisas mais sérias na vida, não tem? Tem coisas mais sérias que podem nos prender. Sabe que quando Paulo escreveu essa carta para a igreja em Filipos, era início dos anos 60 da era cristã, do primeiro século. Né? Ele já era apóstolo, pelo menos 20 anos, quando ele escreveu essa carta. Então o cara já tinha feito muita coisa, servido a Jesus com sacrifício, com paixão. Ele plantou igrejas, ele levou muita gente para Jesus, ele fez muita raiva no diabo. Paulo, ele é um cara assim fantástico e nesse momento, depois de fazer tudo isso, onde que ele estava? Na cadeia. Paulo escreve essa carta de dentro da prisão, irmãos. Que coisa! Era uma circunstância extremamente desfavorável, não é? Tem crente que quando acontece coisa ruim, ele começa a duvidar do amor de Deus. Como é que Deus deixa acontecer isso comigo? Eu sou fiel. Eu sirvo a Jesus. E por que eu tenho que passar por isso? Tem crente que quando enfrenta a primeira enfermidade, a sua fé já balança. A sua primeiro problema familiar balança. Um acidente mais sério envolvendo perda financeira ou perda de vidas, já começa a duvidar de Deus. Paulo não estava só na prisão.
Antes da prisão ele sofreu, né, chicotadas, açoites terríveis. Foi abandonado, vivendo feito um bicho. Mas notem, fisicamente ele estava preso, mas a alma de Paulo estava livre. Cadeias limitavam o seu corpo, mas ele não tinha sobre si correntes emocionais ou espirituais que prendesse a sua alma. Por isso que ele podia dizer, lá da cadeia, nessa situação, avançando-me para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Olha só que coisa. Paulo deixa claro que avançar, seguir adiante, não tem nada a ver com condições. Ah, pastor, que o momento que eu estou, não dá para fazer nada. Ele não se deixou limitar. É de dentro da cadeia, estou repetindo, é que ele diz, eu prossigo. Ele está preso, mas ele decide, numa palavra mais nossa, virar a página. Ou virar a página. Tem gente que está preso como Paulo, mas tem a alma livre. Mas tem tanto crente que está livre, mas tem a alma presa, acorrentada, com grilhões pesados. É gente que se deixa imobilizar pelo passado. Gente que se deixou definir e controlar pelas lembranças. Qual que era o segredo? O segredo ainda não, mas qual que era o passado de Paulo? Qual que era o passado de Paulo que ele deveria se esquecer? Vamos lá, ele mesmo fala, ele faz um breve currículo dele, no capítulo 3 de Filipenses ainda, capítulo 4 a 6, eu vou ler na tradução de Eugene Peterson, tá? Na Bíblia a Mensagem. Olha que Paulo mesmo diz, olha, vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, é da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, observador meticuloso de tudo que está escrito no livro da lei de Deus. O cara era bom. O currículo dele é para mostrar para qualquer um, falar, não, vem cá. Né, você não vai ser pastor nessa igreja, você já vai ser bispo. Né? Aí ele falou assim, bispo não, eu já sou apóstolo. Né? Paulo não precisava de emprego. Deus já havia comissionado, mas o homem era bom. São coisas, olha, coisas boas do nosso passado, são motivo para a gente reconhecer a mão de Deus sobre nós, não é verdade? Levantar as duas mãos e agradecer ao Senhor. Deus, obrigado por isso. Quanta coisa boa a gente tem vivido, experimentado, na presença de Deus. Serve de bom testemunho diante da sociedade. Porque o crente não deve andar derrotado. Não é? O crente enfrenta lutas e vence essas lutas. Agora, coisas boas podem atrapalhar, sabia disso? Coisas boas. Tem um certo lutador que ele desenvolveu, viu o Lucas, que é atleta, Nathan atleta, Anderson é atleta pesado. Representante da terceira idade, Maurício, atleta, todo mundo atleta. O César também é atleta, ele é do pedal. Ele desenvolveu um esquema de treinamento dele próprio. E ele ralou. Não adianta ter o esquema, você não rala. Né? Ele ralou, suou, e ele conseguiu ser campeão. Campeão. Né? Vai ser campeão, hein? Feriado agora, decisão, Lucas. Quem quiser assistir, é a última oportunidade. Porque depois é só na Europa, você vai ver o Lucas. Então vamos lá, hein, gente? Eu vou torcer lá pelo menino. Mas ele desenvolveu e ficou campeão. Só que aconteceu o seguinte, depois que ele ganhou essa medalha, nunca mais ele conseguiu. E ele ficou frustrado. Por mais que tentasse, não conseguia. Até que passou um mestre na região, ele ficou sabendo e foi consultar. E ele perguntou, mestre, eu já fui o melhor. Está vendo? Eu carrego essa medalha comigo para provar isso. Mas
eu não consigo mais vencer. O que eu devo fazer? O mestre olhou nos olhos dele e disse: jogue fora essa medalha. O que ele fez? Eu falei assim: mas mestre, essa medalha me ajuda a treinar. Ela me lembra de quem eu fui. E me ajuda a fazer tudo exatamente como eu fiz daquela vez para ser campeão. Então o mestre pacientemente olha para ele e diz: meu filho, é exatamente por isso que eu digo, jogue fora essa medalha. Tudo o que você fez naquele tempo teve seu valor. Hoje o tempo é outro. Os lutadores são outros. O empenho deve ser outro. Os desafios são outros. Jogue a medalha e descubra o que você deve fazer diferente. A essa altura, quando Paulo escreve, como eu disse, ele já era apóstolo há 20 anos. Muita coisa ele fez e viveu pelo Evangelho. Ele honrou a Cristo como talvez nenhum outro honrou. E ele poderia dizer, já que estava preso, ele não escolheu ser preso, ele foi preso. Dizer: eu já fiz o bastante, né? Está na hora de passar o bastão para a geração mais nova, para esses que estão livres. Afinal, eu estou preso. O meu tempo já acabou. Ele podia dizer. Mas não. Lá da prisão, o que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Eu avanço. Eu sigo adiante. Não há situação neste mundo em que a gente pode falar assim: já não tem mais o que fazer. Pensa, irmãos, Paulo estava preso. Não tinha iluminação, não tinha condições mínimas de higiene, não tinha nada. Mas ele diz assim: eu vou esquecer o que ficou e eu vou prosseguir. Não há situação. Eu tive um auxiliar, ele era leigo, aposentado, 83 anos, japonês. Mal sabia falar português. Ele tinha um problema sério na coluna, ele era corcunda. Aposentado, e ele era o meu auxiliar a 215 quilômetros de Cuiabá, no norte do Mato Grosso, norte do Pantanal Mato-Grossense. Vivia numa casa de madeira, que era um negócio assim assustador. O assoalho de madeira, ele era suspenso, a gente conseguia ver o chão, as galinhas passando embaixo. Era uma situação deplorável. Ele escolheu isso, porque ele amava Jesus e queria servir a Jesus. Os filhos que moravam na capital queriam que ele fosse para lá, mas falou: não, eu quero servir. E um dia, o homem com 83 anos, vivendo nessas condições, né, porque muito dinheiro dele ele usava na obra, ele falou assim: pastor, eu tenho um sonho. Aí eu falei: finalmente, eu vou falar assim, né, eu vou voltar para Cuiabá, eu vou pescar na beira do rio, que ele gostava de pescar, e aí eu não vou ficar mais preocupado. Porque eu ficava preocupado, 83 anos, sozinho, né? Um japonês que pregava com Bíblia em japonês só para brasileiros. Pessoal carente, do bairro mais pobre lá, que não tinha nem piso. A igreja lá era chão de terra. E ele lia em japonês, já traduzindo para o português. Imagina a salada que era. É um milagre de Deus, aquele povo simples, ficar ouvindo ele pregar. Mas o Espírito Santo traduzia. Qual que era o sonho dele? Eu quero abrir uma igreja em Rondônia. Eu quero ir mais para o norte. Eu tinha 28 anos, eu falei assim: você vai estar gagá já. Eu fiquei: que sonho de ir para Rondônia. O corpo não permitia, as condições não eram, mas ele avançava. Então ele tinha vigor. O espírito dele tinha energia. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado. Você não pode ficar falando para o outro fazer, você não vai, né? Fala assim: eu vou avançar. Eu vou avançar. Porque quem não avança, ele para no tempo, para de viver. A gente tem que avançar para ter gás, para ter energia, não é? Por pior que seja a situação. Ah, mas o que dá para fazer? Não sei. Olha, mais do que alguém que está preso, a gente pode fazer ou não pode? E ele diz: eu vou avançar. Eu prossigo. Agora,
no meio desse currículo tão bonito dele, ele tinha um item só, que eu pulei de propósito aqui quando eu li, lá em Filipenses 3, que manchava tudo. Sabe quando você tem um negócio assim muito bacana, mas um detalhe vai te atrapalhar? Imagina se você está querendo trabalhar como caixa de banco. Aí você coloca lá a faculdade que você fez, né? As experiências que você já teve, e vai citando lá, e fala assim, ainda se vier japonês ou estrangeiro, eu falo japonês e falo inglês. E você vai colocando aquele currículo perfeito. Só que lá no meio do currículo, fala assim, preso por 5 anos, motivo furto. E aí? Você acha que vai ficar bacana esse currículo? Né? Você vai mexer com dinheiro no banco. Você foi preso por roubo. Né? Acabou com o seu currículo. Acabou. E Paulo, ele tinha no currículo dele, não importa, e olha, tem coisas, irmãos, mesmo que ninguém mais saiba, a pessoa principal somos nós mesmos. Mesmo que ninguém mais se importasse, Paulo tinha uma coisa que eu acho que tinha um potencial para prender a vida dele como nenhuma outra coisa. Ele coloca lá, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. O que foi isso? Vamos lá, alguns textos bíblicos. Gálatas capítulo 1, versículo 13. É tudo ele falando dele mesmo, não é fofoca, hein? Tá em primeira pessoa. Olha só o que ele diz. Sabem como eu perseguia sem dó, nem piedade, a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Essa aqui é a vida de Paulo. Atos 22, 4. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Agora, versículo 26, Atos 26, 10 e 11. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. O homem era um radical. Ele era o terror dos crentes. Ele destruía crentes. Ele destruía famílias. Que homem terrível. E tudo isso ele fez. E ele sabia. Como você ficaria? Eu já fui pastor de um jagunço, aliás, ex-jagunço, né? Ele se converteu. E no começo, ele falava do tormento que era. Porque ele ajudou a expulsar muito invasor de terra. Era contratado por fazendeiros no Mato Grosso. Buscavam ele de avião. E ele falou assim, eu não sei quantas pessoas eu devo ter matado. Ele já estava com 60 anos de idade. E teve que ter todo um processo para ele entender o perdão que há em Jesus Cristo. Mas nota uma coisa muito clara aqui. Paulo, ele não foi um homem atormentado, ele tinha tudo para sê-lo. O passado dele não conseguiu definir quem ele era. Não. Veja lá o que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha só. Paulo falando de si. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, ele não fechou os olhos para os seus próprios erros. Ele falou assim, eu sou o pior dos pecadores. Porque eu persegui a igreja, eu matei os crentes. Só que ele não parou por aí. Isso é passado.
Mas depois desse passado, o que acontece? Cristo veio ao mundo para salvar. Ele se via como um salvo. Ele se via como alguém que estava debaixo da graça de Jesus Cristo. E não há pecador neste mundo que não consiga caber debaixo desse guarda-chuva chamado graça de Deus. O seu pecado não chega para encostar no limite da graça de Deus. Por isso, se você vive atormentado, a palavra de Deus é para você. O que definia Paulo não era sou o maior dos pecadores. Era Jesus veio para me salvar. Eu sou um salvo por Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. João disse que Satanás, o diabo, é aquele que está diante de Deus acusando os santos dia e noite. O diabo faz isso, acusa os crentes dia e noite. Ei, presta atenção. Não roube o trabalho do diabo. Acusador é ele. Não seja diabo de si mesmo se acusando. Tem gente que vive atormentando. Mas pastor, eu traí a minha esposa. Eu sou um traidor, eu sou um traidor. Falei, meu irmão, quando isso aconteceu? Faz 15 anos. Você se arrependeu? Arrependi. Pediu perdão? Pedi. Jesus perdoou? Perdoou. Então você não é mais. Você é filho de Deus agora. Mas aí, o diabo, ele está tomando Rivotril. Ele está no psiquiatra. Por quê? Porque os crentes estão roubando o lugar dele. Ele falou assim, eu quero acusar o crente, mas não consigo, porque o crente é acusando de mim. Eu vou lá acusar e ele se acusa antes. Não seja o diabo de si mesmo. O papel de acusador é do diabo. O nosso papel é desfrutar da nossa identidade em Cristo. Aquilo que o Senhor fez por nós. Não se atormente, não faça isso. Todos nós, sem exceção. A caçula nossa aqui é Giovana. Novinha, lindinha, mas pecou pra caramba. Aí, pastor, minha mãe contou? Não contou, eu sei. Né? Mesmo ela, só que eu pequei muito mais que você, pode ter certeza disso. E entre esses pecados, tem uns que a gente consegue falar, mas outros, a gente gostaria de arrancar da nossa biografia, não é? Só de lembrar, você se sente mal. Você pensa que Paulo sentia alegria de ficar lembrando de que ele matou crentes? Ele lembrando de homens e mulheres chorando, porque está vendo os filhos serem mortos. Quando ele se lembra que ele forçou muitos a blasfemar contra Deus, negando Jesus, assim como muitos desses países que a gente não precisa falar aqui, tenta fazer com os crentes. A Bíblia diz que ele tentou, porque nós sabemos, a maior parte deles não amarelou, honrou o Senhor até o fim, morreu por causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Olhe para a sua vida à luz da revelação das Escrituras Sagradas. Existe um manto sobre a sua vida e a minha, costurada, sabe, com fios escarlates. É o próprio sangue de Jesus. Se você se arrependeu, abandonou, confessou, você foi perdoado. Perdoado está. Quando começar a sentir culpa pelo seu passado, entenda, são setas acusatórias vindo diretamente do inferno contra a sua vida. Nessa hora, vá diante do seu espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga, cara, você foi perdoado. Jesus te perdoou. E ministra para você mesmo, né? Pregue, profetize para você mesmo. E então, num gesto de fé, levante as suas duas mãos para Deus e agradeça a Deus. E se você puder e quiser, comece a louvar o Senhor por isso. Né? Para de ouvir aquilo que o diabo diz e comece a declarar aquilo que Deus diz a seu respeito.
O problema é que há passado demais no presente de muito crente. É muito passado. Assim não dá para avançar. O passado vira uma âncora, sabe? E não tem como seguir. A força, o poder das coisas que ficaram para trás está somente aqui, ó, na mente. Porque a mente dirige a vida. É por isso que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá, irmão. Leem para mim. Olha só. Não se deixa amoldar, tomar forma. Mas a transformação vem através do quê? Renovar a mente, né? Renovar a mente, sabe por quê? Porque há muita mentira do diabo na nossa cabeça, que precisam ser substituídas pelas verdades de Deus. Precisam. E a pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Como aquele irmão que eu disse, pastor, eu sou um adúltero. Você não é um adúltero. Abraçar a verdade de Deus é necessário. As verdades de Deus são poderosas e transformadoras. Eu estava lembrando de uma jovem que num retiro, lá em Panorama, uma adolescente bonita. Só que ela teve, eu não sei se ela era órfã ou foi abandonada pelos pais. Só sei que não foi criada pelos pais. Parentes criaram, não sei o que ela aprontou, só sei que tentaram imprimir nela uma imagem que não era a vinda dos céus. Porque no testemunho ela diz o seguinte: eu aprendi que eu não sou eu não posso repetir aqui a palavra, porque Deus não cria lixo. Deus não cria lixo. Eu achei aquilo assim tão fantástico, sabe? Aquilo foi libertador para ela. Porque falavam para ela coisas terríveis. E aquilo ela foi assumindo para si. E eu fiquei curioso para saber como é que ela está. E eu fui no Instagram, e ela nem mora mais no Brasil. Ela casou com o filho de um casal muito amigo meu. Estão bem casados, um casal muito bonito, tem 2 filhos, né? E ela segue. E uma das fotos eu vi, ela tinha acabado de fazer um curso de teologia, né? Ainda está servindo a Deus, e está tendo a profissão dela, tudo ao mesmo tempo. Porque ela permitiu que a mente dela fosse renovada com as verdades de Deus. Gente, prepare-se, né? É a série nossa, para você perseguir seu alvo, prepare-se para avançar. Agora, é tempo de esquecer as coisas que ficaram para trás, como fez o apóstolo Paulo. Então, o que eu levo para casa? Eu quero convidá-los a considerar 2 passados que devem ser deixados lá atrás, para que não exerçam mais poder sobre a sua vida, que atravante o seu avanço. Primeiro, as coisas ruins, sim, né? Principalmente culpas. Você deu mancadas, você pecou, e talvez muito, como aquele ex-jagunço. Hoje ele já está na glória. Se Deus te perdoou, aceite esse perdão. E perdoe-se também. Porque teve uma vez uma pessoa que falou: eu sei que Deus perdoou, mas eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Está vendo o passado? E também, aproveitando, nesse mesmo caminho, afaste-se de pessoas que vivem te lembrando desse passado. Não são mensageiros de Deus na sua vida. Sabe esse passado que você quer esquecer? É gente que lança na tua cara. É gente que faz mal. É gente tóxica. É gente que você não deve andar junto. Ah, pastor, não devo amar todos? Sim, ame essa pessoa de longe.
né? Ore por ela de longe. Aceite a justiça de Deus, a graça de Deus, a liberdade de Deus e avance. Avance. A segunda coisa que a gente deve deixar para trás, em termos de lembranças, são as conquistas. Como disse aquele mestre, né? Jogue fora as suas medalhas. Se você teve conquistas no passado, glorifique a Deus. Mas não fique estacionado lá. Uma vez, uma pessoa bem-sucedida, um professor universitário crente, ele falou, eu ouvi na classe de escola bíblica que eu participei, ele falou assim, olha, eu já servi muito a Deus, né? Agora eu vou deixar com vocês jovens. Gente, ele não tinha 50 anos. Ele já estava falando que estava aposentando, porque já fez muito para Deus, né? Sim, ele fez, mas tem mais coisas para fazer. Não fique estacionado. Não, pastor, eu fui no começo do casamento. Pergunta para minha esposa, eu fui ou não fui um bom marido? E ela falou assim, foi. O problema é que ele foi lá no começo do casamento, né? Agora, nesse momento, não está mais sendo. Não, pastor, eu estou sendo igualzinho eu era naquele tempo. Esse é o problema, né? As necessidades da sua esposa naquele tempo são diferentes de hoje. Então, o passado não adianta. Ah, não, minha empresa é muito bem, né? Lá atrás, puxa, eu tive muito sucesso. Eu anunciava no Orkut, né? Só que o Orkut nem existe mais, ou existe? Nem existe mais, né? Os desafios são outros, né? São outras necessidades, e são outras novas competências necessárias, novos tempos, são novos desafios. Não adianta falar, ali atrás eu fui bem, ali atrás deu certo, né? Nós precisamos de novas habilidades, novas maneiras de lidar com a coisa, um novo olhar. Precisamos de uma nova mentalidade para avançar em tempos novos. Amém ou não? É isso, então são desafios. Você quer avançar? Eu quero avançar. Né? Eu não morri. Por isso, eu sou do time que eu não falo assim no meu tempo. Quem é que costuma falar no meu tempo? Não. Não, né? Agora não, nem vou levantar a mão também. No meu tempo por quê? Não é, César? Nosso tempo é aqui. É agora, não é, Teruco? Nós não morremos, estamos vivos. Se estamos vivos, esse é o nosso tempo, é o tempo de avançar. Agora, para avançar, vamos deixar aquela mochila pesada que nos atrapalha, né? Não vamos deixar aquilo nos dominar. Vamos passar a nos olhar segundo aquilo que Deus diz e fala sobre nós. Amém, irmãos? Fica de pé, nós vamos orar. Ok, coloque-se diante do Senhor agora em nome de Jesus. Eu quero orar especificamente agora por aqueles que entendeu tudo isso. E entendeu tudo isso de maneira assim muito visceral. Porque está sofrendo com o passado. É aquela dor por coisas que fez, vergonhas que acompanham, fracassos que parece que colocou um carimbo na sua alma, fracassado, e por isso não consegue fazer mais. Pecados que mancharam de tal maneira a vida que desencoraja hoje a tomar qualquer outra atitude na direção da vontade de Deus, de uma vida de santidade. Passados que estão ali, né, presos na sua alma e não deixa você avançar. Eu quero orar por você que entende que Deus, Ele tem, por meio de Cristo, uma nova identidade para você. Se tiver alguém assim, coloque-se no corredor, nós vamos orar. Para que hoje seja o início de algo novo. Alguém assim, falou assim, olha, eu sofro, né, com esse passado, eu tenho vergonha.
Tem gente que se atormenta na cama por aquilo que foi feito, aquilo que viveu. E não importa se é há 1 mês ou há 10 anos. Pai Santo, nós não temos noção daquilo que podemos viver lá na frente. Coisas bonitas, conquistas espetaculares. Ó Deus, vitórias que nós sonhamos e nunca chegamos lá. Aqueles dentre nós, ó Deus, que estão debaixo do jugo do passado e que precisam se despregar de tudo isso. Ó Deus, das experiências boas, experiências lindas, e também, Senhor, de dias tenebrosos, dias de afastamento do Senhor, dias, ó Deus, quem sabe, que ainda hoje causam horror. Deus bendito, que o Espírito Santo convença dessa realidade espiritual, para que a realidade emocional, psicológica, seja curada. Ó Deus, que o emocional acompanhe o espiritual, porque é fato de que aquilo que o Senhor perdoou, perdoado está. E ó Deus, e que a principal identidade que nós temos, mediante Jesus Cristo, é que somos filhos de Deus. E essa identidade possa brilhar, e essa identidade possa afetar todas as demais identidades. Ó Deus, a sanidade mental, emocional seja plena, e sejamos curados, ó Deus, de toda chaga, por causa de não abraçar essa verdade. Deus, ajude, Senhor, em nome de Jesus. Ajude a fazer essa limpeza na mente, a renovar a mente de toda mentira. Ó Deus, muitas vezes mentiras que saíram de bocas que deviam nos beijar, declarar bênção. Pessoas próximas que tinham a responsabilidade de amar, mas que nos amaldiçoaram através de palavras. E nós queremos rejeitar em nome de Jesus todas essas palavras e abraçar somente as verdades de Deus revelado nas Escrituras, para que sejamos assim então um povo que avança, que prossegue, ó Deus, que mira o alvo. Louvado seja o Senhor, porque se alguns de nós tiveram péssimas largadas, essas largadas não vão definir a nossa chegada, a nossa trajetória, porque quando Jesus entrou na nossa história, ó Deus, criou-se uma nova possibilidade, o nosso destino foi transformado, a linha de chegada está ali nos aguardando, e Jesus Cristo está nessa linha. Ajuda o teu povo, Senhor. Espírito Santo, nos carrega no colo, nos puxa pela nossa mão direita, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém, amém.